Você conhece todas as saudações para os orixás e o que elas significam? Não sabe? Hoje você vai saber. Família Umbandiboa, que alegria! Como é bom estar com você novamente. Eu peço desde já, não esqueça de deixar o like, desde já, de comentar aqui no YouTube e depois de compartilhar com todo mundo que precisa conhecer essas particularidades da nossa religião de Umbanda. Tá chegando agora? Seja bem-vindo à família Umbandiboa. Não deixe de se inscrever e lembre-se, Umbandiboa tem mais de 800 vídeos sobre Umbanda e espiritualidade para você fazer aquela maratona no seu final de semana. Bom, galera, a gente tem tanto vídeo, tanto tema que a gente quer abordar e vai surgindo na nossa mente. Esse é um vídeo que fazia tempo que já estava planejado para ser gravado e foi passando o tempo, a gente sempre colocando uma coisa que a gente acreditava ser mais importante, mais prioritário, mas estamos em 2020 e não podemos deixar de tocar nesse assunto, porque é uma coisa básica dentro da Umbanda. E eu acho importante não só saber como falar adequadamente certos termos da nossa Umbanda, mas entender o que eles significam. Não adianta você falar assim, caô, cabecilê, meu pai chegou, mas o que significa isso? Você não sabe? Ah, é macaco de imitação, você faz tudo que os outros fazem? Não, eu acho que é fundamental até para que a sua fé aumente. Quando você tem conhecimento, a sua fé certamente aumenta. A primeira coisa, antes de começar com as saudações específicas para os orixás, eu quero comentar de uma coisa que eu já comentei pontualmente em alguns outros vídeos, mas não poderia faltar neste. E seria o quê? As pessoas têm um costume de fazer um certo gesto de mãos na Umbanda, ou batem as mãos 3 vezes, os pulsos 3 vezes, ou batem os pulsos alternadamente, ou batem as mãos alternadamente. E o que isso significa e de onde isso surgiu? Era uma coisa que eu tinha assim uma certa ansiedade, eu queria muito descobrir de onde isso surgiu, até o dia que eu e o Newton fomos a Salvador. E quando estávamos na entrada da capela do Nosso Senhor de Bonfim, o nosso irmão Paulo Frota para em frente à capela, em frente à porta, baixa a cabeça e fala assim: salve meu pai, salve suas forças. E eu vi ele fazer isso, eu falei, faz de novo. Ele falou, o quê? Faz de novo o que você fez. O quê? Saudar Oxalá? Não, com a mão. Ele, salve suas forças? Eu falei, exatamente. De onde vem isso? Ô Márcio, isso é uma coisa ancestral aqui na Bahia. O pessoal do Candomblé já fazia, passou para o pessoal da Umbanda. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, no sentido que para mim fica claro, depois de ter procurado tanto e não ter encontrado o que significa essas mexidas de mão, quando ele fala salve suas forças, isso faz sentido. E fica muito claro que com o tempo muita gente transferiu este movimento para este movimento, como depois foi batendo 3 vezes, ou tem gente que bate 3 vezes as mãos assim. Então, esse movimento de mãos vem de salve suas forças. É uma coisa interessante, é uma curiosidade para nós começarmos o vídeo. Outra coisa que não faz parte diretamente da saudação dos orixás, mas está implícito, está envolvido, é quando falamos saravá. O que seria o saravá? Saravá é apenas salve, é uma saudação. Se eu quisesse chegar na tua casa, eu falo salve meu irmão, eu podia falar saravá meu irmão. É a mesma coisa, é salve. É por isso que falamos saravá nosso pai Oxalá, saravá todos os pretos velhos. Tem gente que usa o saravá inclusive para Exu, que o natural é usar o laroê ou laroiê. Tem muita gente que fala saravá Exu, também não está errado, é salve Exu. Tem gente que fala, imagine falar saravá para Exu, não tem nada a ver. Não, saravá significa salve. Falar saravá Exu é nada mais que falar salve Exu. Mas não é por Exu que nós vamos começar. Nós vamos começar primeiramente pelo nosso pai Oxalá, que é o pai maior. Com certeza é uma saudação que é feita em todos os terreiros de Umbanda, em todos os trabalhos. Porque mesmo quando é trabalho de Ogum, a gente sauda Oxalá, é trabalho de Oxóssi, Preto Velho, de Caboclo, a gente sauda sempre Oxalá. É o orixá mais importante da nossa Umbanda, é aquele que traz a energia de Deus.
E existem 3 formas conhecidas, mais comuns, mais populares de se saudar Oxalá. A primeira é o Epababá. O que significa Epababá? É saudar com admiração. Você reconhecer o Pai maior e falar Epa, no sentido de eu admiro, eu fico admirado e com respeito. Então, Epababá. Existe saudação de mãos para Oxalá, que é uma coisa que eu quero integrar nesse vídeo? E a resposta é não, não existe. Você pode deixar sempre as mãos postadas para o céu, como aquele que está aguardando as bênçãos cair sobre suas mãos. Por isso que não pode ficar com os dedos abertos. Normalmente você fecha os dedos e você, Saravá nosso Pai Oxalá, Epababá, é uma das saudações. Existe também uma coisa que nós utilizamos dentro do Tufra, que é o Babaoque. Babaoque é salve o Pai. Babá é pai, Oque é salve. A gente vai ver mais pra frente quando falar de Oque Caboclo. Então Babaoque é salve o Pai. E existe uma que também é pouco utilizada na Umbanda, é mais utilizada no Candomblé e no culto de nação, que é quando fala Exeuepê Babá. Esse termo, essa colocação Exeuepê Babá, significa Oxalá é meu Pai. Então é assim, você pode utilizar o Epababá, pode utilizar o Babaoque ou o Exeuepê Babá. E saudação de mãos postadas para o céu. O segundo orixá que eu quero colocar para vocês, vamos falar agora sobre Ogum. Ogum, esse não tem muito erro, é uma coisa que é natural para todos os terreiros. A gente fala Ogunhê, meu pai. Ogunhê, meu pai é salve Ogum. Na realidade é Ogum-e, no sentido de despertar a atenção de Ogum para saudá-lo. Ogunhê, só que daí a gente adaptou para Ogunhê. Ogunhê, meu pai. E existe saudação de Ogum. Ogum é um dos orixás que tem saudação de mão, não são todos. E Ogum é o costume. A pessoa bate 2 vezes no peito com o dedo, bate na testa 2 vezes e aponta para o alto. Ou bate uma vez, bate na testa e aponta para o alto. O tradicional é bater 2 vezes na testa e apontar o dedo para o alto. Ogunhê, meu pai. Outra saudação muito conhecida para Ogum é o Patacuri Ogum. Eu não gosto muito da tradução disso, que a tradução seria salve aquele que corta as cabeças, no sentido de uma alusão muito clara àquela lenda de Ogum, onde Ogum fica fora muitos anos em guerra. Quando ele volta para a cidade que ele fundou, para o reino dele, ninguém o reconhece, ele está todo esfarrapado, magro, velho, faminto, sedento. E todo mundo tinha feito um voto de silêncio em homenagem a Ogum. E ele fica muito bravo que ele falava e as pessoas não respondiam. Ele saca da sua espada e corta a cabeça de todos os seus súditos, ou seja, matando todos eles. E quando o filho dele chega e fala, pai, o que você fez? Ogum fica extremamente envergonhado, crava a sua espada no chão, o chão se abre, ele é tragado e assim ele se torna um orixá. Então o Patacuri, ele é uma alusão clara a essa lenda. Como quem diz que Ogum corta as cabeças. Tem gente que gosta de entender o Patacuri como aquele que tem a cabeça coroada. Mas Ogum não usa coroa, não usa diadema, não usa nada em sua cabeça. E existe inclusive uma lenda que quando o Lorum ia coroar Ogum, Xangô embebeda Ogum e vai no escuro no seu lugar, e assim o Lorum coroa Xangô. Por isso Xangô tem coroa e Ogum não tem. Então não dá para ser essa tradução de Ogum é aquele que tem a cabeça coroada. Está mais ligado mesmo àquele que corta as cabeças. Mas é muito mais gostoso falar Patacuri Ogum, é uma saudação gostosa de fazer. Então lembrando, Ogunhê, Patacuri, dedo indicador estirado, bate no peito, bate na testa e sauda o céu. E Oxóssi, como é que é o nosso pai Oxóssi? Primeira coisa que eu vou falar de Oxóssi é que Oxóssi não tem diretamente saudação de mãos. Você vai postar a sua mão ou fazer o salve suas forças, ou como se você estiver acostumado, como você preferir fazer, você pode fazer a sua saudação de mãos. Mas não existe uma saudação de mãos tradicional para Oxóssi. E quando saudamos Oxóssi, Saravá nosso pai Oxóssi, a resposta é Oque-Arô. Oque-Arô significa salve aquele que está no ponto mais alto, aquele que é o mais importante, aquele que fala por último, aquele que dita a lei. Lembrando que Oxóssi também tem uma associação muito forte com o orixá Odé, que é o caçador. E Odé era o responsável pela manutenção, é como se fosse o grande líder da aldeia, da cidade, aquele que ajudava a manter a vida da população. Então Oxóssi tem esse respeito também. Então quando você fala Oque-Arô, salve aquele que fala por último, salve aquele que está no ponto mais alto, ou salve aquele que fala mais alto. Oque-Arô não tem
movimento de mãos específico. Poderá fazer ou apenas postar as mãos para o céu. E agora meu pai Xangô. Xangô é o único orixá que foi coroado, que usa coroa. Eventualmente, que nem Oxóssi pode usar uma coroa que não é bem uma coroa, é uma coroa menor chamada diadema. Mas o único orixá que usa coroa é Xangô. E Xangô tem uma saudação de mão, sim, quando você profere a sua saudação. Qual é a saudação para Xangô? É Caô, cabecilê. E quando você faz Caô, cabecilê, você põe as mãos assim, aqui, depois troca e põe aqui de novo. O que significa esse movimento? Esse movimento mostra o quê? A coroa que está sobre a cabeça de Xangô. Então, quando a gente fala Saravá, nosso pai Xangô, é costume fazer Caô, cabecilê. Pode pôr com as mãos espalmadas, pode pôr só com os 2 dedos, mas você faz essa saudação mostrando que a coroa está sobre a cabeça de Xangô. Quando falamos Caô, cabecilê, o que isso significa? Venham ver e admirar o rei da casa, a alteza da casa, ou venham ver e admirar Xangô. Caô é um dos Xangôs mais imponentes que existem entre as qualidades de Xangô da cultura africana. Então você pode entender, venham ver e admirar o rei, a alteza, venham ver ou admirar Xangô. Caô, cabecilê. Sempre com muita reverência, gente. Sempre quando você vai prestar uma saudação, com muito respeito, com muita reverência, com muito amor e muita fé no seu coração. Mostrar humildade perante o orixá, que certamente é muito maior do que nós. Agora vamos falar da mãe cujos filhos são peixe, Iemanjá. Quem não sabia, Iemanjá, o nome Iemanjá significa mãe cujos filhos são peixes. Iemanjá, ela tem muitos nomes. Você pode falar de Janaína, tem a ver com Iemanjá, Dandalunda tem a ver com Iemanjá, Marabô é um termo muito ligado também a Iemanjá. Mas aqui no Brasil, para a nossa Umbanda, a gente usa o termo Iemanjá. Também existem muitas saudações à Senhora do Mar, mas a gente tem 2 que são muito mais utilizadas. A primeira é Odoiá, que a gente fala popularmente Odoiá. Odoiá significa salve a mãe. E a outra é Odofé Iabá. Iabá é sempre orixá feminino. Odofé, aí está ligado ao quê? Salve a mãe das águas. Então, o correto é falar Odofé Iabá. As pessoas, quando não entendem, não conhecem a grafia, como se escreve, as pessoas ouvem, às vezes, torcem um pouco. E o que você ouve muito hoje é Odociaba. Odoci com C. Odociaba. E o Odofé Iabá acabou caindo um pouco por terra. É muito raro em um terreiro escutar falarem claramente Odofé Iabá. Você ouve ou muito Odoiá ou muito Odociaba. Iemanjá não tem saudação de mãos, você pode usar o tradicional ou mãos postadas para o céu. Odoiá, salve a mãe. Odofé Iabá ou Odociaba, salve a mãe das águas. Vamos falar agora sobre Oxum. Nossa mamãe Oxum. Primeira coisa sobre Oxum é que não existe também simbologia de mãos. Você pode usar a sua simbologia tradicional ou, normalmente, o que eu mais gosto é que fiquem com as mãos postadas para o céu. A saudação certa, correta para Oxum é Ora Ye Ye O. Repetindo, Ora Ye Ye O. Deixando isso rápido, Ora Ye Ye O. É assim que se fala. Mas escuta-se muito popularmente, o pessoal já alterou, já houve uma corrupção do termo original e você escuta muito Aieieu. Aieieu. Saravá nossa mamãe Oxum, Aieieu. Isso é o que você mais escuta, mas o correto, original, é Ora Ieieu. E Ora Ieieu significa salve a mãe do sorriso gentil. Tem gente que gosta de colocar salve a benevolente mãezinha, que também são formas de se traduzir o mesmo termo, Ora Ieieu. Mas Ora Ieieu não tem simbologia de mãos, e Ora Ieieu significa salve a mãe do sorriso gentil ou salve a mãe benevolente ou a benevolente mãezinha. E agora, esse é o concurso, isso é todo mundo gosta. Vamos falar agora sobre o orixá Iansã. Devemos lembrar que o nome Iansã é uma corruptela do nome original da orixá. Na África não existe Iansã, existe Oiá. Então, a saudação correta é Saravá Oiá, ou Saravá nossa mãe Oiá, é Eparrê Oiá. Eparrê Oiá, que significa um salve com admiração, com respeito,
Oiá, que é o nome do orixá. Então é engraçado que no Brasil a gente fala Saravá nossa mãe Iansã, o pessoal fala Eparrei Oiá, ou somente Eparrei. Somente Eparrei é só um salve com admiração, com respeito, com humildade. Na realidade, é engraçado como o nome Oiá se tornou Iansã. Por quê? Porque Iansã tem um título, que é a mãe dos 9 céus. Em Iorubá é Oiá Messan Orum, Oiá dos 9 céus. Então, Oiá Messan Orum foi se corrompendo também no Brasil. Era Oiá Messan Orum, daí virou só Oiá Messan, mãe dos 9, Oiá Messan, Oiá Messan, Oiá Messan e Iansã. Por corruptela, Iansã foi uma corrupção de Oiá Messan. Então, existe uma coisa que é muito comum para quem é mais tradicional de religião afro-brasileira, é que falar assim, Eparré Messan Orum. Eu já ouvi muita gente falar Eparré Missalorum. Mas não é Missalorum, é Messan Orum. Eparré 9 céus. Eparré Messan Orum. Ou seja, salve com admiração a Senhora dos 9 céus. Por que 9 céus? Porque Iansã é aquela que é responsável de recolher os espíritos desencarnados e levar cada um para seu determinado destino no além. E no além existem 9 destinos possíveis segundo a cultura iorubá. Iansã, tem gente que gosta de fazer o sinal com a mão, Eparré Oiá, ou Eparré Iansã, fazer assim como se fosse uma ventarola ao vento. Não é tradicional isso. Tem gente que gosta, eu não concordo. Eu, apesar de também não ser tradicional, tenho o costume de bater com a mão direita aqui. Saravá nossa mãe Iansã, Eparré Oiá. Também não existe, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu faço dessa maneira. Mas o ideal é que você possa fazer assim com a mão, ou mãos espalmadas para o céu, ou o sinal tradicional. Eparré, um salve com admiração e muito respeito. Vamos falar de nossa vovozinha da Umbanda, a orixá mais velha de todas, Nanã Buruquê. Eu acho a saudação para Nanã uma das mais bonitas da Umbanda. Quando falamos assim, Saravá nossa mãe Nanã Buruquê, a resposta é Saluba Nanã. E o termo Saluba Nanã significa o quê? Primeiro de tudo, vamos entender de onde vem o nome Nanã. O nome Nanã era como eram chamadas as mulheres que porventura ficassem viúvas ou ficassem velhinhas. Então essas pessoas normalmente elas iam morar perto do rio, pessoas encarnadas, tá, gente? Aquelas senhorinhas que às vezes os filhos saíram para a vida, ficaram sozinhas, o marido morreu, elas iam morar perto do rio para quê? Para que elas tivessem que se locomover menos para conseguir a água. Essas mulheres que faziam isso, chegavam numa idade mais avançada, com tanta sabedoria, na África eram chamadas de Nanã. Então a tradução de Nanã é mãe, ou a boa mãe, mãezinha. E voltando, Saluba Nanã significa nos refugiamos com Nanã. Puxa, esse é um conceito que eu acho maravilhoso de orixá. Eu me refugiar no axé do orixá. Saluba Nanã, nos refugiamos com Nanã. Lindo. Tem uma beleza na cultura iorubá que, para quem estuda e presta atenção, consegue encontrar sempre essa beleza. Vamos falar agora sobre Ibeji. Ibeji é o único orixá que é duplo. Então, Ibeji representam 2 seres. Ou seja, os filhos gêmeos de Xangô e de Iansã. Então eles morreram crianças e é por isso que eles representam, regem a linha das crianças, a linha dos herês dentro da Umbanda. E quando falamos Saravá Ibeji, que é uma coisa mais difícil de ouvir, é o único orixá que o nome é pouco utilizado. É mais utilizado o sincretismo dele, que é São Cosme e São Damião. Então é mais comum você ouvir Saravá Cosme e Damião do que Saravá Ibeji, mas o nome do orixá é Ibeji. E a sua saudação pode ser Oni-Erê ou Oni-Bejada. Oni-Erê, quando fala Saravá Ibeji, você responde Oni-Erê. Você está querendo dizer o quê? Hoje tem brincadeira, hoje os herês vieram para brincar. E quando você fala Oni e Bejada ou Oni Bejada, você está falando que salve os gêmeos, salve os filhos de Xangô e Iansã, os filhos do rei, salve os príncipes gêmeos, salve os gêmeos, Oni Bejada. Tem sinal de mão, Márcio? Não. Nesse orixá, inclusive, eu tenho uma coisa que eu fico meio chateado. Que você fala assim, Saravá Ibeji, as pessoas falam assim, Oni Bejada. Eu falo, o que significa isso?
As pessoas falaram para mim assim, isso é a alegria das crianças. Para mim isso é gringo pulando carnaval. Eu não consigo entender o que significa isso. Isso aqui é a alegria das crianças. Cada um faz como quer. Eu não concordo e esse sinal não é tradicional. Quer fazer? O orixá não vai ficar ofendido por causa disso, tenho certeza. Eu não concordo, mas eu tenho certeza que Beji não vai ficar ofendido por causa disso. Então, Saravá e Beji, Onierê, hoje tem brincadeira, os erês vêm para brincar, ou Onibejada, salve os gêmeos. Onierê pode ser também salve os erês, lembrando disso agora. E o sinal de mão não existe, pode ser os tradicionais aqui, mãos postadas para o céu, ou se você quiser fazer parte das pessoas que fazem isso, você pode fazer este movimento, ok? Agora, nosso pai Obaluayê. Saudação para o orixá Obaluayê é uma só, é Atotô. E o que significa Atotô? Atotô é silêncio. Silêncio não no sentido de calem a boca, no sentido silêncio porque uma grande autoridade está presente. Silêncio, respeito ao orixá que está presente. É nessa ideia de silêncio, de respeito. Então quando a gente fala Saravá, nosso pai Obaluayê, Atotô Obaluayê, ou somente Atotô, ou seja, silêncio, respeito. Então, Obaluayê tem sinal de mão? Normalmente as pessoas se abaixam ou se curvam em respeito ou vão ao chão fazer o sinal da cruz. A resposta é Saravá, nosso pai Obaluayê, é somente Atotô ou Atotô Obaluayê. Agora, aquilo que todo mundo espera, vamos falar sobre Exu. E Exu, a palavra Exu significa esfera. Por quê? Porque Exu comunica o plano material com o plano espiritual, a terra com o céu, o Aie com o Orum. Então Exu é que faz a comunicação entre esses mundos. Ele cria o que? Essa esfera. Ele leva as mensagens aos orixás e traz a resolução dos orixás para a terra. E isso cria uma esfera e por isso que o nome é Exu. E é por isso também que o movimento de mão que sauda Exu são as mãos com os dedos entrelaçados, com as palmas para baixo, e você faz o que? Uma esfera, faz um círculo. Laroexu, Laroe. Laroexu, Laroe. Sempre assim. Por que que as palmas são voltadas para baixo? Para mim, Exu é o único orixá que está conectado diretamente ao planeta Terra. Ele está ligado a tudo e não dá para fazer nada sem Exu. Inclusive, se você for fazer associações dos astros com os orixás, Oxalá é o Sol, Mercúrio é Ibeji, Vênus é Oxóssi, Marte seria Ogum, Terra seria Exu. Por quê? Porque aqui é ele quem governa e até para nós falarmos com os orixás ou para os orixás falarem conosco, dependemos de Exu para fazer toda esta comunicação. E quando falamos Laroye Exu, que é o termo correto, Laroye Exu, mãos postadas para baixo, dedos entrelaçados, Laroye Exu significa o quê? Laroye significa pessoa muito comunicativa. Então quando você fala Laroye Exu, a ideia que nós estamos dando é salve o mensageiro, ou apenas salve Exu, mas salve o mensageiro. Pessoa muito comunicativa é aquela que transmite a mensagem. E o poder de comunicação está ligado totalmente com Exu. É por isso que ele comunica a terra com o céu. Então, Laroye Exu, salve aquele que se comunica, salve o mensageiro ou somente salve Exu. Outro termo muito utilizado para Exu é Mojubá. E Mojubá significa meus respeitos, meus humildes respeitos, Exu. Exu Mojubá, meus humildes respeitos, Exu. E é Exu Mojubá, não é Exu é Mojubá. Exu não é Mojubá, não existe o é Exu Mojubá, meus respeitos, Exu. A pessoa fala, Exu é Mojubá, ou Inaína é Mojubá. Inaína Mojubá, não é Inaína é Mojubá, o não existe. Eu sei que já se popularizou tanto a adição desse termo de ligação que não dá nem para ficar mais bravo com isso. Mas já que eu estou fazendo o vídeo, eu tenho que falar o que é certo para você. Exu Mojubá, meus respeitos, Exu. A outra coisa é o Inaína, do ponto Inaína Mojubá. O que significa Inaína? Ina é fogo. Ina é fogo, mas é um fogo no sentido de resplandecer luz, no sentido de iluminar. Então, quando você fala Inaína Mojubá, você está falando assim, meus respeito a vós, fogo que resplandece a luz. Eu acho isso lindo.
Uma pena que nem todo mundo conheça isso. Mas aqui no Umbanda e Boa você fica sabendo, você fica conhecendo. E sobre Exu basicamente é isso. Vou passar rapidamente sobre as linhas de trabalho agora. Quando vamos saudar, falamos saravá todos os caboclos, a resposta é qual? O que caboclo? Lembra que a terminologia o que é salve. O que caboclo? Salve todos os caboclos, salve os caboclos. Quando falamos saravá todos os pretos velhos, é comum se falar adorei as almas, no sentido que os pretos velhos fazem parte das almas ditas, sabidas, esclarecidas, as almas cativas, ou como você queira entender, as almas elevadas, as almas benditas. Então, é comum saravá todos os pretos velhos ou pretas velhas, adorei as almas. No nosso terreiro a gente fala saravá todos os pretos velhos, saravado seja. Cada um com o seu cada um. Que existe, você pode responder saravá todos os pretos velhos, saravados sejam. Tem as crianças. Quando você fala saravá todas as crianças ou saravá todos os erês, a resposta pode ser igual ao orixá, Onierê ou Onibejada. Não tem muita novidade nisso daí. Quando falamos de baianos, saravá todo o povo da Bahia ou saravá todos os baianos, a resposta é da Bahia ou salve o povo da Bahia. Depende muito de cada terreiro. Quando falamos de boiadeiros, boiadeiro é um pouco mais complicado, porque o mais comum é você ouvir a terminologia jetuá, mas existe também o jeto, saravá, os boiadeiros, jeto boiadeiro, jeto todos os boiadeiros, ou jetuá, o jetuá é o qual eu utilizo no meu terreiro, jetuá todos os boiadeiros, jetuá, mas existe o chetro marrumba chetro, que alguns terreiros ainda utilizam. Essa tradução do que significa isso se perdeu com o tempo, é uma coisa que eu ainda estou em busca. Eu sei que tem uma pessoa que tem uma associação que faz com o termo em francês, eu preciso verificar se existe alguma verdade nisso, eu preciso pesquisar isso. Mas assim, muita gente fala que é salve aquele que tem o braço forte, jetuá, ou chetro, marrumba chetro. Aí você tem os ciganos. Os ciganos têm duas saudações muito conhecidas. A primeira é o optcha. Optcha para os ciganos é salve, apenas isso. Optcha, optcha todo o povo cigano. Salve todo o povo cigano. E existe alguns terreiros, não é muito comum, que usa o arriba. Salve todo o povo cigano, arriba o povo cigano. Mas o arriba é menos utilizado. E nós temos os marinheiros. São pouquíssimos terreiros que utilizam uma saudação específica de palavras para eles. Eu normalmente saravá todos os marinheiros é saravado seja. Mas existem algumas doutrinas que usam o trunfê, trunfá, reá, acosta marujada. Esse trunfê, trunfá, reá, eu não sei também o que significa, ainda estou em busca de um entendimento perfeito e verdadeiro. Quando eu tiver informação, eu trago para vocês. Mas é muito raro de se encontrar, mas existe trunfê, trunfá, reá, acosta marujada. Também existem terreiros que só usam saravá todos os marinheiros, acosta marujada, só usa o acosta marujada como resposta. Lembrando que essas linhas complementares da Umbanda, baianos, boiadeiros, ciganos, marinheiros, não existe um símbolo de mão específico. Normalmente você vai usar os tradicionais, salve suas forças, ou as mãos espalmadas para o céu. Por fim, que não são todas as casas que trabalham com essa linha, mas a linha dos malandros. Quando se fala salve toda a linha dos malandros, a resposta é salve a malandragem. Aí muita gente inclui seu Zé Pilintra, seu Chico Preto, seu Dito Fumaça, Dona Navalha e tantos outros malandros que participam dessa linha de trabalho dos malandros. Por último, é muito comum, que eu acho muito bonito também, é quando você vai em terreiros e as pessoas saudam os orixás, por exemplo, saravá nosso pai Oxalá, as pessoas respondem a saudação tipo, epa babá, mas batem palmas e abaixam suas cabeças. Eu acho isso muito bonito, fica uma coisa bem tradicional da Umbanda. Eu não utilizo no meu terreiro, mas quando eu vejo em outros, eu sei reconhecer a beleza que isso tem. As palmas normalmente é um fundamento para Exu, mas nesse caso, você está batendo palmas para chamar a atenção do orixá para o respeito, para a homenagem, pela citação que você está fazendo, pela reverência que você está fazendo naquele momento. Certo, galera? Foi longo, mas foi o vídeo de hoje. Galera, não esqueça, pelo amor de Deus, de deixar o seu like, de comentar aqui no YouTube e compartilhar este vídeo com todo mundo que quer saber mais sobre a nossa Umbanda. Conhecer as saudações dos orixás é fundamental. Ok, galera?
Não se esqueçam, o Band de Boi é assim, terça e quinta PTD, sábado um vídeo com conteúdo ainda maior, quarta-feira lá no Instagram, temos sempre a dica de boa e eu conto com você lá no Instagram também. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá. Hoje, Pai, a bênção é muito simples, mas eu peço a vós que partilhe a vosso axé através de todos os orixás, e que todos os orixás possam abençoar este filho, esta filha, esse irmão, essa irmã, esse participante da nossa família Band de Boa, que cada orixá coloque sobre este filho ou esta filha aquilo que realmente estiver faltando, o axé que está sendo mais necessário na vida dele, para que ele consiga todo o equilíbrio possível, meu Pai, tanto da mente, do coração, quanto do corpo e principalmente do espírito, Pai. Que ele consiga também equilíbrio em sua vida material. Orixás, peço humildemente que dai a todos esses filhos e filhas a saúde, a proteção, a paz, a luz, o amor, a felicidade e a prosperidade. Que Oxalá, que todos os orixás abençoem a todos e até a próxima.